Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos na santa, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus, apresentar a Deus este momento, apresentar a Deus as nossas vidas, apresentar a Deus esta reunião de treinamento. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos nos apresentar diante do Senhor, ó Pai, e te agradecer por esse dia, te agradecer pela tua graça, pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia. Reconhecemos que não somos nada sem ti, somos totalmente dependentes de ti, da tua graça, do teu amor. Pai, está aqui os teus filhos, meu Pai, que têm um desejo de serem usados, de serem capacitados pelo Senhor, de crescer a cada dia mais, ó Deus, no ministério da pregação, no ministério da proclamação do teu evangelho, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha derramar uma unção nessa noite sobrenatural de capacitação, Senhor. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abre o entendimento de cada um dos teus filhos, traz a nossa mente cativa e obediente à tua palavra, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa nos revelar o teu mistério, que nessa noite possamos sair daqui instruídos, meu Pai, e que possamos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a tua palavra. Pai, eu te peço nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus, e os que crê, diga amém. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Glória a Deus, pode se assentar. Queridos, quem não estava aqui quinta-feira retrasada no curso, quem não estava? Alguns obreiros, tá? Eu vou pedir para passar para vocês. Quem não pegou a apostila da semana passada, tem alguém que não pegou? Fora o pessoal que não estava? Se não pegou, passa aí, pastora, fazendo favor. Quem não pegou a apostila da semana, da aula de quinta-feira. Você não pegou aquela aula de quinta-feira, onde nós falamos sobre 9 lições poderosas do maior pregador do mundo. Quem foi e é o maior pregador do mundo? Jesus. Jesus foi e ele é o maior pregador que já existiu, amém? Bispo, mas tem gente que prega mais do que Jesus. Mas é porque ele disse que vocês vão fazer obras maiores do que eu, amém? Então, se ele falou que a gente vai fazer obras maiores do que ele, é porque a gente vai fazer. Tá, semana passada, ou retrasada, nós vamos só refrisar aqui para a sua mente e refrescando o que nós falamos. Primeira coisa que nós falamos, precisa ser pregado no poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então você precisa entender que você precisa pregar em quê? No poder do Espírito Santo. Diga amém por isso. Segundo, nós falamos, banhe a sua mensagem. Banhar significa iniciar ou preparar a sua pregação na oração. Nunca comece uma preparação de uma mensagem sem oração. Nós vimos no texto que antes de Jesus pregar, o que Jesus fazia? Orava. Então, antes de pregar, você tem que fazer o quê? Você tem que orar. Terceiro, nós vimos, pregue a palavra de Deus em vez de opiniões humanas. Você tem que pregar a palavra de Deus. Jesus diz: olha, eu dei-lhe a tua palavra. Então você vai ver que os discípulos, eles pregavam a palavra de Deus. Então não pregue, porque fulano falou a minha opinião. Não, pregue a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, isso e isso, amém? Quarto, comunique a graça de Deus. A sua mensagem tem que comunicar a graça de Deus, amém? Então a gente vê alguns pregadores que a pregação não tem graça, e aonde não tem graça, fica sem graça. E não estou falando de fazer graça, estou falando de você comunicar o amor, o perdão. A palavra de Deus é amor e perdão, querido. Eu sei que tem mensagem que é dura, tem, mas até a mensagem dura tem que ter graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Quando trouxeram uma mulher pega em adultério, o que Jesus disse? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque você não pode subir no altar e nem pode pegar um microfone para ficar apontando o dedo.
Porque isso, porque aquilo, porque vai morrer, porque vai para o inferno, porque... Pregue graça. Você que está na vida errada, você que está no erro, se arrependa. Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. Eu falei de um amigo meu na escola, que a pregação dele na escola era assim: vai tudo para o inferno, que vocês vão para o inferno, os cachaceiros vão para o inferno, os bêbados vão para o inferno, os drogados vão para o inferno. Que vai, mas a mensagem não é essa, a mensagem é: se arrependam. Se arrependam, Deus pode mudar a sua vida. Eu posso chegar para um drogado e dizer para ele assim: você vai para o inferno. Posso, mas não é essa a pregação que Deus quer. Eu tenho que chegar para a pessoa que usa droga, que se prostitui, e dizer: olha, existe conserto, existe mudança para você. Olha, Deus pode te tirar desse vício, Deus pode te libertar. Então o pregador, ele tem que pregar o quê? Graça. Quinto, nós falamos, ficar atento à audiência, é muito importante. Jesus ficava atento às pessoas. Ele foi interrompido e depois ele entrou dentro daquele assunto que ele foi interrompido, porque ele ficou atento à necessidade da audiência. Sexto, faça uma declaração simples e memorável na sua pregação. João 6, nós vimos que Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Então a mensagem de Jesus era: eu sou o pão da vida. Uma mensagem simples e memorável, ficou na memória das pessoas. Sétimo, nós falamos de usar repetições e reformulações. Quem prega precisa usar repetições na sua mensagem e reformulação. Você vai ver João 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aí lá João 6,48, Jesus torna a repetir: eu sou o pão da vida. Aí depois João 6,41, ele faz uma reformulação. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qual é a diferença? O pão vivo que desceu para o céu e o pão da vida é a mesma coisa. A diferença é que ele mudou as palavras, ele reformulou aquilo que ele falou. Então você vai repetir algumas coisas, mas tem coisa que você vai reformular. Você vai dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. Nós falamos o oitavo: encontrar ilustrações práticas. Jesus, se você for ver, a maioria das mensagens dele era através de ilustrações. Nós vimos que a Bíblia diz que tudo que ele ensinava por ilustração, e nada sem ilustração ele ensinava. Então você vai ver que tudo Jesus colocava uma ilustração. E aonde é que a gente encontra ilustrações? Na Bíblia, no dia a dia você pode encontrar uma ilustração. Jesus encontrava no dia a dia um homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Aí ele vai trazendo isso para o cotidiano da vida. O semeador que saiu a semear. Então tudo que você vê dá uma ilustração, sim ou não? Então tem coisas na vida que você olha e fala: poxa, isso daqui dá uma ilustração, isso daqui encaixa, vai ajudar. E nono, eu falei que na sua pregação você precisa apelar para um apelo radical, uma mudança. Se você pregar e a sua pregação não for direcionada por um apelo, por uma mudança, puxa, você vai deixar até mesmo de ter uma colheita. Aí eu falei aqui na quinta, quando foi na sexta eu preguei. Aí eu pregando eu lembrei: isso, tenho que fazer o apelo. Aí eu fiz o apelo. Eu não ia fazer o apelo, mas por que é bom a gente aprendendo? A gente vai se reciclando e a gente vai aprendendo também. Aí eu fiz o apelo e 2 almas aceitou Jesus. Olha para você ver a importância de você fazer o apelo. Então, está pregando sobre cura? Faça o apelo para aqueles que estão doentes receberem orações para serem curados. Eu quero fazer um apelo: você que está doente, vem aqui que eu vou orar por você. Fiz a mensagem de salvação, faça o apelo para que as pessoas sejam salvas. Amém? Hoje nós vamos ensinar vocês 12 passos. Isso aqui é muito forte. Por que isso aqui é forte? Deixa eu explicar para vocês aqui. O que eu estou passando para vocês não vão aprender em faculdade. Eu fiz faculdade, eu não aprendi isso. O que eu estou passando para vocês é algo de Deus para vocês. É Deus treinando vocês. Diga amém por isso. E eu aprendi que a oportunidade tem que ser aproveitada. Amém? Você tem que aproveitar a oportunidade. Por quê? A oportunidade perdida, ela não volta mais. Eu não sei se você lembra da história do homem que queria casar com a filha do fazendeiro. O homem queria casar com a filha do fazendeiro.
Aí o fazendeiro ficou sabendo, e o fazendeiro falou: olha, para você casar com a minha filha, você tem que pegar no rabo do boi. Se você pegar no rabo do boi, eu deixo você casar com a minha filha, e eu vou lhe dar 3 chances. Se você conseguir pegar no rabo do boi, você casa com a minha filha. Aí ele falou: está topado. Aí botou ele dentro do curral, e lá no curral o fazendeiro preparou a porteira para soltar o primeiro boi. Quando ele olhou, era um marruás, o bichão patinando lá e ungindo lá. Aí ele falou: rapaz, acho que não vai dar nesse daí não, vou deixar para o próximo. Aí abriu a porteira lá dentro do curral, e o marruás veio, passou direto. Ele deixou o bicho passar, passou direto o marruás. Aí ainda tinha mais 2 chances. Aí vem o segundo boi. Quando ele olhou, era outro monstrozão, outro boizão. Nem o moço, de onde é que está vindo esses boi? O bichão, que quando batia assim, quando batia a pata dele lá, a terra vibrava. Aí falou: moço, acho que eu vou deixar para o próximo. Aí soltou o bichão lá, o marruás veio, e ele pulou fora, deixou o marruás passar e passou direto. O primeiro, o segundo, passou direto. Aí a última chance. Aí ele diz: agora não tem jeito não. ou é tudo ou é nada. Aí quando olhou, era outro boi que dava uns 2 dos que passaram. Mas era a única chance que ele tinha de pegar no rabo do boi para poder casar com a filha do fazendeiro. Aí ele falou: esse daqui eu vou encarar esse boi. Aí o boi veio, aquele boizão, soltou o boizão veio, e ele lá pronto para pegar no rabo do boi. Aí quando o boizão passou por ele, que ele bateu a mão atrás do boi, cadê? O boi não tinha rabo. O último não tinha rabo. Caçou o rabo do boi. Aí deixou de. Os 2 primeiros tinham rabo, agora o terceiro não tinha rabo. Perdeu a oportunidade. Tem gente que é assim: vou deixar para outro dia, vou deixar. Aí no dia que bate, cadê a oportunidade? Cadê? Então tem gente que está assim, tá deixando os boi passar, e quando vai ver, eu vou pegar no rabo do boi, quando vai ver, o boi já não tem mais rabo. Vamos lá, eu vou passar para vocês aqui. Hoje vai ser diferente. Hoje eu vou passar para vocês a apostila, para vocês acompanhar comigo. Acompanhe a leitura junto conforme eu vou fazendo. Não adianta não, para você não misturar as coisas, e também para você não ficar perdido. Tá, eu gosto de ser bastante didático, querido. Ajuda muito no preparo e no entendimento. Por isso que a gente está sendo bem didático. Depois eu vou passar, a gente vai sair do teórico e vai entrar mais na prática. Mas esse teórico vai ajudar muito vocês, vai ajudar muito. Essas apostilas é o rabo do boi que você está pegando. Aí o pessoal depois vai caçar a apostila. Cadê a apostila? Rapaz, passou. Entendeu? Poxa, tá. Essa é a apostila de hoje. 12 passos na preparação de mensagens poderosas. Tá. Quando eu ia pregar, olha aqui para mim. Quando eu ia pregar, era uma luta. Por quê? E lia aqui, lia acolá, e ouvia pregador, e nada. Sabe quando você está na responsabilidade de pregar e você não acha a mensagem, você não vem nada, dá um travamento, e você estuda, e você pesquisa, e você lê Bíblia, e você vai para... e nada de me sair mensagem. Por quê? Existem metodologias que nos ajudam a preparar a mensagem. Você sabia disso? Antigamente eu levava 1 mês para preparar uma mensagem. Hoje tem hora que a gente prepara a mensagem em 1 hora, 2 horas. Tem hora que a gente prepara uma mensagem abrindo ali o texto, e a gente consegue preparar com facilidade. Por quê? Existem metodologias que nos ajudam a preparar a mensagem. Então, eu não tenho dificuldade. Quando alguém me chama para pregar em algum lugar, eu digo sim. A maioria das vezes, e outras vezes não dá, a gente diz não. Mas por conta de mensagem, eu sempre digo sim. Porque a gente aprendeu metodologias que nos ajudam a preparar a mensagem. Então, a dificuldade de muitas pessoas é o quê? É preparar a pregação. Ela diz: eu não sei o que pregar. O que eu vou pregar? O que eu vou falar? Prega a Bíblia, mas aonde? Qual texto? Qual versículo? Então dá um nó na cabeça da pessoa. Então, nessa metodologia, nós vamos aprender. Primeiro passo, está aí, ó. O primeiro passo é escolher a passagem da pregação.
Quando você for convidado para pregar, ou quando você tiver uma oportunidade para pregar a palavra de Deus, primeira coisa que você tem que fazer é escolher a passagem da pregação. Você vai escolher aonde? Na Bíblia. Você vai escolher na Bíblia a passagem da pregação. Só que aí é onde é que está o X da questão. Porque a Bíblia tem inúmeras passagens, sim ou não? Porque o apóstolo Daniel diz assim: mais difícil para escolher do que ter pouco, porque quando tem gente que diz assim: ah, eu não tenho muita roupa, é difícil, não sei o quê. Mas ter pouca roupa não é difícil de você escolher. Escolher fica difícil quando você tem muita roupa, é ou não é? Quando você só tem dois pés de sapato, dois sapatos para usar, você não tem dificuldade para escolher, é ou não é? Você fala, hoje eu vou com esse, hoje eu vou com aquele. Mas quando você tem 20 pés de calçado, aí você fala, eu não sei com qual que eu vou. Aí você passa boa parte do tempo escolhendo. Então quando você tem pouco, fica fácil. Mas quando você tem muito, fica difícil. E a Bíblia tem inúmeros versículos, inúmeras passagens, e aí fica difícil, é ou não é? Se tivesse só João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí você fala, aí é fácil, essa é onde eu vou pregar, só tem João 3,16, mas não tem inúmeras passagens. Tá, John Stott, que foi um dos grandes pregadores, ele nos traz 4 fatores que ajudam na escolha de uma passagem bíblica para a pregação. 4 fatores que vai ajudar você a escolher uma passagem para você montar uma pregação. O primeiro fator é o fator pessoal, está aqui na apostila. O primeiro fator é o fator pessoal. Diga comigo, fator pessoal. O que é um fator pessoal? O fator pessoal é aquele versículo que você lê na Bíblia. Você está ali lendo e fala com você. Abra sua Bíblia aí em Mateus 7, 12. Vamos ler. Mateus 7, verso 12. Mateus 7, versículo 12. Para que você possa entender. Eu vou ser bem breve, mas eu quero ser bem objetivo e queria que você prestasse bastante atenção. 7,12 diz assim, ó: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós, porque essa é a lei e os profetas. Então, tudo que eu quero que as pessoas me façam, eu tenho que fazer a essas pessoas. Se eu quero que você me trate bem, o que é que eu tenho que fazer com você? Tratar você bem. Então, o fator pessoal é importante, porque se o versículo falou comigo, eu vou querer usar esse versículo para que ele fale com você também. Vocês compreendem isso? Então, foi bom para mim, vai ser bom para você. Você já viu aquele ditado que tem gente assim, o que eu não quero para mim, eu também não quero para os outros? Você já ouviu esse ditado? O fator pessoal, ela não quer para ela, também não quer para os outros. Então, você está lendo um texto, esse texto falou com você, é um ótimo texto para você pregar. O texto mexeu com você, trouxe uma iluminação, você fala, puxa, eu gostei, é um ótimo texto para você pregar. Então o primeiro fator é o fator o quê? Pessoal, o texto que toca a sua vida. Então você está lendo ali um versículo, você ouviu um versículo, falou com você, é um ótimo texto para você montar uma pregação. Segundo, fator pastoral. O que é o fator pastoral que John Stott fala? O fator pastoral, por exemplo, o pastor, ele está vendo que na igreja está tendo um problema. Um exemplo, morreu alguém na igreja de uma tragédia, e a igreja está abalada. Então o pastor vai trabalhar em cima desse fator. Está acontecendo uma comoção na igreja, o povo está triste por conta da perca de um irmão. Então o pastor, ele tem aí um fator para poder procurar um versículo que vai se encaixar nessa mensagem que ele pode trazer para a igreja. A igreja está abalada, ele pode pregar Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então ele pode pregar sobre esse chamado de Jesus, e dentre tantos outros textos que tem. Então o pastor vai ver a necessidade. Eu falo pastor ou quem participa da igreja. Por exemplo, você está participando da igreja, você vê que, puxa, o evangelismo da igreja está devagar. Então você pode trazer uma mensagem que vai incendiar, não é para criticar. Porque tem gente que vê que o evangelismo está devagar e vem,
Por que vocês não evangelizam? Vocês vão para o inferno. Por que vocês não evangelizam? Vocês são um bando de preguiçosos. Não é isso o altar para fazer. Está sem evangelizar as pessoas? Está sem querer fazer missões? Pregue uma mensagem. Deus investe tanto no evangelismo, mas Deus investe tanto no evangelismo e em missões, que Ele pegou o único filho que Ele tinha e fez dele um missionário. Para você ver o quanto Deus investe em missões, para você ver o quanto Deus investe no evangelismo. Ele só tinha um filho e pegou esse único filho e fez dele um missionário, fez dele um evangelista. E Ele quer fazer de mim, Ele quer fazer de você um missionário que prega a sua palavra. Ele quer fazer de mim e de você um evangelista que anuncia as boas novas. Ele só tinha um, e esse um Ele enviou para pregar o evangelho, para anunciar o seu reino. Você está vendo? Sem agredir, sem ofender, sem machucar. Por quê? Porque em vez de se eu não usar com graça, se você não usar com graça, em vez da sua pregação ajudar as pessoas a fazerem algo na igreja, vai ajudar a pessoa a não fazer mais. É ou não é? Agora que eu não vou fazer mesmo, o pastor me chamou de preguiçoso. Agora que eu não faço, agora que eu não tiro no arredo do pé daqui, mano. Agora que eu não piso nem um pé na rua. Fica dizendo que a gente não tem coragem, chamando a gente disso, daquilo, outro. Vocês compreendem isso? Então, eu posso ver uma necessidade da igreja, e essa necessidade da igreja, vocês também, puxa, está vendo uma necessidade, puxa, estou vendo que o pessoal está com medo do Covid. Então, é um fator pastoral, certo? Terceiro fator que John Stott aborda é o fator social. O que é o fator social para você escolher uma passagem bíblica? Por exemplo, esse mês de setembro foi o mês de suicídio. A sociedade brasileira toda está mobilizada na prevenção do suicídio, sim ou não? Então nós escolhemos abordar com mais frequências no mês de novembro sobre suicídio. Se você for ver, a gente abordou muito sobre esse tema de suicídio, sobre o tema da pessoa não desistir, da pessoa não tirar a própria vida. Então, a gente viu que a sociedade estava preocupada com o suicídio. Então, a gente abordou sobre isso. Na época da pandemia, eu não sei se vocês perceberam, o povo estava com muito medo. Então, a maioria das nossas mensagens foi sobre esperança, como vencer o medo, por que não ter medo na época de crise. Talvez você não percebeu, mas nós aproveitamos o momento da pandemia para, desse momento, trazer a mensagem de esperança, para trazer uma mensagem para que as pessoas não tivessem medo. Então as nossas ilustrações foram focadas nisso. Vocês compreendem isso? Então, conforme a sociedade está vivendo, você pode preparar ou pesquisar uma mensagem em cima desse texto. Então vamos lá, o primeiro fator é o quê? Pessoal. Diga comigo, pessoal. Falou com você, puxa, eu vou passar isso para frente. Segundo fator é o quê? Pastoral. É uma necessidade na igreja. Você vê uma necessidade na igreja, você fala, puxa, eu vou ajudar nesse propósito. O terceiro fator é o quê? Social. Então, por exemplo, agora está tendo uma escassez de água, sim ou não? Está começando os rios secar. Então esse momento é um momento propício também para falar sobre as escassez espirituais. Pessoas que na vida dela, por quê? Jesus é a água da vida. E quantas pessoas, o rio da água da vida está se secando? Quantas pessoas estão como um vale de ossos secos? Então é o momento de falar sobre as escassez espirituais, do amor. A Bíblia diz nos últimos dias o amor de muito se esfria. E acabar, vai acabando. Não é só a água que está acabando, não. É o amor também. Não é só. Vocês pegaram isso aí? Vocês estão pegando isso aí? É forte ou não é? Que você fica até hora, meu Deus, o que é que eu vou falar? Meu Deus, o que é que eu vou pregar? Meu Deus, e agora? Fator pessoal, falou com você, você já tem um texto. Fator pastoral, está acontecendo alguma coisa na igreja, você quer ajudar a igreja, você está percebendo que os irmãos estão desanimados, puxa, eu vou trazer uma mensagem de ânimo. Fator social, está percebendo na sociedade, tem alguma coisa aí, vamos falar. E o último fator que ele fala é o sazonal, é o período do ano. Por exemplo, dia 25 de dezembro, Natal, sobre o que eu vou pregar? Eu vou caçar lá no Velho Testamento. Não, dia 25 de dezembro eu vou pregar sobre o nascimento de Jesus. Amanhã é dia 12 das crianças. Qual seria a pregação? Se você fosse convidado para pregar amanhã, o que você ia pregar?
Sobre as crianças. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Jesus disse que aquele que não se tornar igual uma criança, você aproveita a data do ano, para preparar uma mensagem. Se alguém te convidasse para pregar amanhã, a sua mensagem tinha que ser essa, levar as pessoas a entenderem a importância das crianças no reino dos céus, como se tornar uma criança no reino dos céus, né? Então, isso é importante, porque talvez se você fosse convidado para pregar amanhã no dia das crianças, você ia ler, e você fala: não sei o que eu vou pregar no dia das crianças. Aí na Semana Santa, o que tem que pregar? Semana Santa, deixa eu ver o que eu vou falar. Puxa, na Semana Santa eu vou falar da ressurreição de Jesus Cristo, da morte e da ressurreição. Então eu já tenho uma mensagem para pregar na Semana Santa. Então o período do ano nos ajuda a preparar uma mensagem, sim ou não? Nos ajuda. Você tem que ficar atento a tudo isso. Deus falou com você. Puxa, uma boa para falar a mensagem, preparar uma mensagem. Puxa, a igreja está precisando de uma mensagem assim. Puxa, eu vou trazer essa mensagem para ajudar a igreja. A sociedade está falando muito sobre aborto. Puxa, eu vou trazer uma mensagem sobre o que é o aborto. Aborto, você já ouviu falar aborto espiritual? Gente que aborta o sonho e desiste. Porque quando a pessoa está desistindo, quando a pessoa aborta, ela está desistindo da criança, sim ou não? E quando a pessoa olha para trás, ela não está abortando o projeto de Deus? Está sendo gerado nela um projeto de Deus, mas ela desiste, então aquilo ali é um aborto. Então eu estou atento ao que está acontecendo na sociedade e eu posso trazer, contextualizando para a igreja. E por último, é a data, o período do ano. Fique atento à data do ano. Por exemplo, dia 1º de abril é considerado o dia da mentira. Então no dia 1º de abril você vai falar o quê? Que o diabo é o pai da mentira. O diabo é mentiroso. Então você vai aproveitar. É o dia da mentira. E tem gente que... puxa, o dia da mentira, gente. Comemorar o dia da mentira. Parece até brincadeira. E tem gente que gosta, é ou não é? Aí fica as pegadinhas. Estou brincando, hoje é 1º de abril, o dia da mentira. O diabo gosta disso, da mentira. E aí você traz uma mensagem: por que não mentir e tal. Ou como é que fica fácil para poder preparar uma mensagem, sim ou não? Tá, vamos lá, próximo passo. Você encontrou o versículo que você vai pregar, você já sabe. Eu tenho uma passagem, a minha passagem é para o Natal. Eu já tenho uma passagem, é para o Dia das Crianças. Você encontrou a passagem. Depois que você encontra a passagem, você vai estudar e fazer anotações. Você vai fazer o quê? Estudar e fazer anotações. Tá? Abra sua Bíblia em João 5,39. João 5,39. Fica mais claro quando tem uma metodologia assim que ajuda a gente, é ou não é? Por isso que eu não tenho dificuldade. Bispo, dá para o senhor pregar no Dia das Crianças? Dá. É amanhã? Dá. Por quê? Porque é o período do ano, eu não vou ter dificuldade para poder preparar uma mensagem que eu já sei. Vou trabalhar em cima disso. Tá, João 5,39 diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. João 5,39. Que é a segunda parte agora da gente. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus estava falando o quê? Jesus estava falando para os religiosos que eles estudavam a Bíblia, estudavam as Escrituras para obter a vida eterna. Mas ele estava dizendo: as Escrituras testificam de mim, fala de mim, eu sou a vida eterna. O que Jesus estava dizendo? Vocês procuram conhecer sobre a vida eterna, mas a vida eterna sou eu. As Escrituras estão falando de mim. Então Jesus não está proibindo estudar, mas ele está dizendo: quando você estudar as Escrituras, você tem que encontrar eu. Quando você estudar a Bíblia, você tem que encontrar quem? Jesus. Quando você lê a Bíblia, é para que você encontre Jesus. Porque se eu for ler a Bíblia só para preparar uma pregação, eu estou perdido, eu estou um religioso. Porque eu vou ler a Bíblia só para poder preparar uma pregação sobre Jesus. Irmãos, eu vim aqui hoje falar sobre Jesus.
eu li na Bíblia, a Bíblia fala isso, isso e isso de Jesus. Não, eu tenho que ler a Bíblia para encontrar Jesus. E quando eu encontro Jesus, fica fácil de eu mostrar para as pessoas, sim ou não? Fala, irmãos, eu li um texto e eu encontrei uma verdade, eu encontrei Jesus, e Jesus é assim, 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 assim. Você lê não para poder preparar uma pregação, você lê para encontrar Jesus. Eles liam para encontrar a vida eterna, e a vida eterna estava na frente deles. Jesus está dizendo, fala de mim, está falando de mim, vocês estão procurando aí para encontrar a vida eterna, e a vida eterna está aqui, está falando de mim, vocês não entendem, vocês procuram a vida eterna, mas vocês têm que entender que a vida eterna sou eu. Então quando você estuda a palavra de Deus, é para encontrar Deus, amém? E se você encontra Deus, vai ficar fácil você mostrar Deus para as outras pessoas. Você não tem que estudar a Bíblia para poder preparar uma pregação, você estuda a Bíblia para encontrar Deus, e quando você encontra Deus, você vai ter a pregação, amém? Então, é importante você ler o contexto, por que está falando aquilo, depois, e se for o caso, ler o livro todo, por que está falando aquilo, por que o livro todo está explicando isso, por que o livro todo está falando dessa maneira? Lembra de Jó? O livro de Jó foi escrito por quê? O livro de Jó foi escrito para mostrar que o bem e que o mal não vinha de Deus, o bem vinha. Por quê? Jó disse assim: nu eu vim, nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus tomou. Foi Deus que deu para Jó os filhos? Foi. Foi Deus que tomou os filhos de Jó? Não, foi o diabo. Foi Deus que deu dinheiro para Jó? Foi. Mas foi Deus que tomou o dinheiro de Jó? Não. A Bíblia diz que o diabo saiu. Deus disse, toca nele, mas não toca na vida dele. Estende a tua mão. Então, mas Jó tinha um entendimento que o bem e o mal vinha de quem? De Deus. E o livro de Jó foi escrito para mostrar que o bem vem de Deus, o mal não. O mal vem do diabo. Aí quando a mulher de Jó amaldiçoou, manda ele amaldiçoar a Deus, Jó fala assim, você fala como uma louca. Recebeste o bem de Deus, não vai receber o mal? Olha o que Jó está dizendo. Você recebe o bem de Deus, não vai receber o mal? Você acha que Deus vai mandar o mal? Não, Deus pode permitir, mas quem vai fazer o mal não é Deus. Não é Deus que vai fazer o mal. Então o mal não vem de Deus, porque Deus é santo, Deus é luz, e nele não há trevas. Então, se eu leio o texto todo, se eu leio o livro de Jó, eu vou compreender porque que aquele versículo foi escrito, eu vou compreender o que aquele texto está dizendo. Então, por isso que você precisa estudar, fazer anotações. Vamos lá, abrem Romanos 12 aí. Você precisa encontrar palavras-chave. Palavras-chave ajudam você. Você tem que estudar, e você também vai procurar as palavras-chave do texto. Vai ajudar muito você. Romanos 12, vamos para Romanos 12. Verso 2. Diz assim, Romanos 12, verso 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está dizendo aos irmãos de Romano, não vos conformeis, ó aqui, palavra-chave, você tem que encontrar a palavra-chave, não vos conformeis, ele está falando de forma, não assuma a forma do mundo. Você já viu que tem gente que fala assim, eu não sei se você já prestou atenção, eu gosto de vez em quando, acho que o Espírito Santo coloca na minha mente para eu lembrar dessas coisas, eu não sou muito detalhista nisso, mas quando a gente está falando do assunto, vem na cabeça. Você já viu que tem gente que fala assim, fulano parece que é quadrado, você é quadrado, parece que é quadrado, porque quando a pessoa está dizendo que você é quadrado, é que você não se encaixa em algumas coisas, é ou não é? Você não quer encaixar em algumas coisas, a pessoa chama você de quadrado, você fala, você é quadrado. Por exemplo, ele diz que os crentes é quadrado, é ou não é? Os crentes é tudo quadrado, mas a gente não encaixa na forma do mundo. A forma do mundo é uma, é ou não é? E a forma de Deus é outra. Então, olha o que o texto está dizendo. Não vos conformeis. Conformeis é o que? Forma. Não assuma a forma. Palavra-chave. Você tem que pegar a palavra-chave. Forma. O mundo tem uma forma e Deus tem outra forma de trabalhar.
O mundo tem uma forma de ser e Deus tem outra forma de ser. Uma palavra-chave vai abrir o entendimento para mim. Aí ele diz assim: mas transformai-vos. A palavra transformar, no português, traduzido do grego, significa metamorfose. Sabe o que é a metamorfose? É mudança de mente. Sabe o que acontece com a borboleta? Para ela se tornar uma borboleta, acontece uma metamorfose. É uma lagarta que entra no casulo e sofre uma mudança, uma metamorfose, uma transformação que vira uma borboleta. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: vocês têm que ter uma mudança, uma transformação. Por exemplo, quando você estava lá no mundo, você gostava de quem bebia, né? Quem gostava de cerveja, fala: cerveja era bom demais. Mas hoje você está na igreja, você fala: está repreendido, cerveja é coisa ruim. Como é que você teve essa transformação? Isso aí é o que? É uma metamorfose. Você gostava de fumar, você gostava da cocaína, da droga, do cigarro. Hoje você fala: está repreendido, eu não gosto mais disso. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Houve uma transformação. Ó, a palavra já dá a pregação para você. Você começa a falar. Você tem que prestar atenção nas palavras-chave. Palavra o quê? Chave. Então você vai fazer anotações e no próprio texto está lhe dando a pregação toda. Então a palavra-chave do texto de Romanos 12, nós tiramos duas: forma e transformação, que é metamorfose, é mudança. Então o que tem que acontecer no cristão é isso mesmo, é uma metamorfose, é uma mudança. É aquele ditado: quem te viu e quem te vê. Se quem te viu lá no mundo e vê você hoje na igreja e não vê mudança, você precisa mudar. Porque quem nos vê hoje fala: moço, mas você mudou, hein? Eu falei: você fala: eu mudei para melhor, hoje eu estou voando, hoje eu sou uma borboleta, lá era uma lagarta. Então, prestar atenção nisso, vamos lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo. O que é tal maneira? O que significa essa palavra tal maneira? É porque o escritor, ele não encontrou uma maneira para explicar o amor de Deus. Porque se ele dissesse assim: Deus amou o mundo igual uma mãe ama o seu filho, era pouco. Deus amou o mundo igual o pastor ama a igreja, era pouco. Deus amou o mundo igual uma pessoa ama a sua vida, era pouco. Como ele não encontrou uma palavra para poder dizer o amor de Deus, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira muito grande, uma maneira extraordinária, que não tem nem explicação, não tem nem comparação. O quanto Deus nos amou. Então eu estou prestando atenção no texto. Ele amou o mundo. Amou o quê? O mundo não está falando de mundo, terra, está falando de pessoas, palavra-chave. Amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu. Então o amor nos leva a dar algo, sim ou não? Puxa, pessoa apaixonada, ela começa a se entregar para o outro, entendeu? Então o amor leva a pessoa a dar algo. Então o amor levou Deus a fazer alguma coisa. Então quem ama criança vai dar alguma coisa para a criança. Por exemplo, quem ama criança sempre anda com a bolsa cheia de balinha ou pirulito, é ou não é? Gosta, puxa, porque ama, e quem ama quer dar alguma coisa. Então Deus deu o que? O seu único. Deus tinha quantos filhos? Só um. Só tinha um, era único, não tinha outro. E quem era o filho dele? Aí você vai pegando as palavras-chave do texto, sim ou não? Vamos lá, teve uma que eu peguei que foi muito forte, Gênesis 1:1. Aí diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou primeiro? O céu. Então qual é a prioridade de Deus? Por que eu digo isso? Palavra. Aí eu estou lendo, Deus criou primeiro o céu. E eu perguntei assim: por que Deus não criou a terra primeiro? Então a palavra-chave: Deus criou primeiro o céu. Aí quando Jesus vem, ele diz: arrependei-vos, porque buscar em primeiro lugar o reino. Então a prioridade de Deus é o céu, nunca foi a terra. Então a prioridade de Deus é o céu. Então eu tenho que encontrar no texto o que? Palavra-chave. Então você tem que anotar, fazer as anotações, encontrar palavras-chave. É isso que a gente viu aí no texto, no 2, né? Vamos para o 3? Vamos para o 3. O 3, você precisa descobrir a ideia principal do texto. Precisa descobrir do que o texto está falando.
O que o texto está falando? E aí vem algumas perguntas que isso aqui é indispensável. Por quê? Diga comigo, por quê? O que? Como? Onde? E quem? Vamos lá, Salmo 117, abra aí sua Bíblia, Salmo 117. Na hora de você preparar uma pregação, isso aqui ajuda você demais. Por quê? O que? Como? Quando? Onde? Quem? Salmo 117. Eu estou dando exemplos básicos aqui para você, que isso aqui vai ajudar muito. Salmo 117. Verso 1, vamos ler? Salmo 117. Abre aí a sua Bíblia. Salmo 117, verso 1, diz assim: louvai ao Senhor, todas as nações, louvai ao Senhor. Então, a Bíblia está dizendo onde eu devo louvar o Senhor? Aonde é que você tem que louvar o Senhor? Não está dizendo, tá? Está dizendo quando você deve louvar o Senhor? Não está dizendo. Mas está dizendo quem deve louvar o Senhor? Quem? Todos os moradores da terra. Então você tem que fazer a pergunta para o texto: quando é que tem que louvar? Diz. Não tem dizendo quando. Aonde é que tem que louvar? Aí está dizendo onde é que tem que louvar? Não está dizendo. Mas quem é que deve louvar? Todos os moradores. Irmãos, eu quero ler o Salmo 117, verso 1. Louvai o Senhor, todos os moradores da terra. O Senhor está dizendo que todos nós devemos louvar o Senhor. Todas as pessoas devem louvar o Senhor. Então você já está sabendo quem deve louvar. Agora, louvar a quem? Louvar a Deus. Então você vê o quem deve louvar e louvar a quem. Então é importante você fazer essa pergunta: onde louvar? Como louvar? Aonde louvar? Que é as 6 perguntas, que é o porquê louvar. Por que louvar? E aí nós vamos para o verso 2. O verso 2 traz isso aqui bem explicado. Porque a sua benignidade é grande para convosco, e a verdade do Senhor é para sempre, louvai o Senhor. Então, nessa parte aí, vai encaixar o porquê. Por que eu devo louvar o Senhor? Por quê? Versículo 2, por que você deve louvar o Senhor? Porque a sua benignidade é o quê? É grande. Não, essa pergunta não é para as pessoas, é para você mesmo tirar a ideia do texto. Você está tirando a ideia principal do texto. Salmo 117, qual é a ideia principal? Louvai ao Senhor, todos, é todos que tem que louvar o Senhor. Então a ideia principal do texto é que todas as pessoas devem louvar o Senhor. A ideia principal é essa. Agora, o porquê todas as pessoas devem louvar o Senhor? Porque a sua benignidade, a sua bondade, a sua misericórdia é grande. Vocês estão entendendo? Por que eu devo louvar? Como eu devo louvar? Então eu tenho que fazer toda vez que você for preparar uma pregação, toda vez que você se deparar com um texto, você tem que ter notado essas 6 perguntas. Por quê? O que? Quando? Como? Onde? Quem? Deus amou o mundo de tal maneira. Por quê? Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor, olha aí. Quem Deus amou? João 3,16. Deus amou a todos. Aí você vai fazer a pergunta, tem pergunta que não vai encaixar. Por exemplo, a primeira pergunta que diz louvai o Senhor. Diz aonde que você tem que louvar? Não diz. Só diz louvai o Senhor. Então, pode ser em qualquer lugar. Então essas perguntas são fundamentais na hora de você preparar uma mensagem. Você está lendo um texto, pergunta por que esse texto? Quando? Onde? Quando? Com quem? Essas perguntas vai destravar. Alguém quer falar um versículo para a gente usar essas 6 perguntas? Um versículo que você sabe de qual? Alguém quer chutar um? João 10,10, ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Tá.
vamos lá. Por quê? Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Por quê? Porque o diabo é mau. Então você não vai falar para as pessoas: por que, gente? Não, você já está. Irmãos, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Porque o diabo, ele é mau, ele é perverso. Porque a missão dele é roubar, matar e destruir. Quando? Agora, no presente. Ele está destruindo enquanto nós estamos aqui. Existem pessoas que estão lá fora sendo mortas. Enquanto nós estamos aqui, existem pessoas que estão sendo assassinadas, famílias destruídas. O diabo está roubando neste momento. Aonde? Aí você vai ver onde se encaixa. Quem? Onde? Como? Como que o diabo rouba? Como que o diabo rouba, irmãos? Como é? Como é que o diabo rouba? Ele pode roubar através de uma palavra, jogando uma dúvida. O diabo pode roubar através de um caminho tortuoso. Como que o diabo pode roubar? Você leu João 10 e você diz: pastor, não sei o que eu vou falar não. Porque o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vou falar o quê? Como? Como que ele vai roubar? Irmãos, como é que o diabo rouba? Irmãos, ele rouba colocando dúvida no coração. O diabo rouba colocando iscas, colocando tentações, oferecendo propostas. Como é que o diabo rouba? Pagando preço. Se tem preço, ele vai pagar. E quando ele paga, ele vai roubar a dignidade, vai roubar a honra. Então você vai buscar o como. Como que ele rouba? Como que ele destrói? Aonde é que ele destrói? Quem é que ele destrói? Então essas perguntas ajudam você a montar a sua mensagem, sim ou não? Que tem hora que a mente trava, é ou não é? Você fala: eu não sei o que eu vou falar. É só você falar como, quando, onde, quem, aonde. Então essas perguntas ajudam na hora da gente preparar uma mensagem. Como é que isso é possível? Por quê? Aí você tem argumentos de sobra para anotar. Você fala: como é que o diabo destrói? No engano. Puxa, já tem um tópico. E quantas pessoas são enganadas? Você vai para o próximo. Como que o diabo destrói? Através da dúvida. Onde é que ele destrói? Ele destrói na igreja, ele destrói na família, ele destrói em qualquer lugar. Onde é que o diabo rouba, mata e destrói? Aonde ele encontra brecha. Onde é que o diabo rouba, mata e destrói? Aonde ele encontra? Puxa, irmãos, fica fácil assim pregar, fica ou não fica? Fica fácil quando você tem as ferramentas que ajudam você. Aí você não fica, porque você vai na internet e você não acha nada. Você ouve um pregador e você não acha nada, e sua mente trava. Você fala: pastor, eu não sei não vou pregar nada não. Eu não consegui montar nada. Por que você não conseguiu montar nada? Porque você não tinha metodologias que ajudavam você a montar uma pregação. Então quando você tem essa metodologia, isso ajuda você demais. Você conhece a ideia principal do texto. Qual é a ideia principal do texto? Louvar o Senhor. Agora, quem deve louvar o Senhor? Quem? Aí todos os moradores da terra. O porquê? Verso 2: porque a sua benignidade dura para sempre. E no final você vai ver, em outras versões fala: porque ele é fiel. Então, benignidade, bondade, misericórdia e fidelidade. Amém? Ficou claro? Alguma pergunta? Então essa é a ideia exegética do texto. Vamos, Filipenses 4 aqui, 4:4 diz: alegre-se no Senhor. Novamente direi: alegre no Senhor. Então, olha o que Filipenses está dizendo: alegre-se no Senhor. Aí ele diz: novamente direi: alegre-se. Está dizendo quem é que deve se alegrar no Senhor? Não. Só diz assim: alegre-se no. Não diz quem. Mas diz o porquê você deve se alegrar no Senhor? Não está dizendo porquê. Mas está dizendo quando você deve se alegrar no Senhor. Então daqui você vai retirar. A Bíblia diz: alegre no Senhor, novamente direi, alegre-se no Senhor. Então quando é que eu devo me alegrar no Senhor? Sempre. Aí você fala: alegrar no Senhor, alegrar o Senhor o quê? Aí você vai para a pergunta: por que se alegrar no Senhor? Por quê? Quando se alegrar no Senhor?
Quem deve se alegrar no Senhor? Isso tudo vai gerar conteúdo para você preparar a sua mensagem, entendeu? Então a mensagem exegética aqui desse texto de Filipenses 4 é: alegre-se no Senhor. Vamos lá para o passo 4. Passo 4 diz assim, que você deve criar a sua própria ideia de pregação. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que na pregação de Jesus ele pregava a palavra de Deus. Mas aqui nesse passo 4, de criar a própria ideia de pregação, é o seguinte: ela precisa ser contemporânea, pessoal, concisa, que exprime de maneira resumida e memorável. Por exemplo, Josué 1,9, o Senhor diz assim: esforça-te, Josué, e tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Aí eu posso chegar aqui para os irmãos e dizer: irmãos, eu quero pregar Josué 1,9. O Senhor diz: esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. Deus está dizendo para Josué ser forte e corajoso. Deus está dizendo para Josué ter bom ânimo. Não vai ficar tão legal. Mas se eu chegar e dizer assim: irmãos, Josué 1,9 diz, o Senhor está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, seja forte e corajoso. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas o Senhor manda te dizer através da sua palavra: se esforça, tenha bom ânimo, seja corajoso. O Senhor está dizendo para você, seja corajoso, se esforce, tenha bom ânimo, porque Ele é contigo. Puxa, já mudou, é ou não é? Você tornou essa mensagem contemporânea. Ela não é mais para Josué, ela é para mim, ela é para você, ela é para nós. Então Deus diz para Moisés: por que clama a mim, Moisés? Deus diz para Moisés: irmão, por que clama a mim? Aí você torna essa mensagem contemporânea e pessoal. Deus está dizendo para você: por que você está clamando a Ele? Deus está mandando você marchar. Está na hora de você marchar, está na hora de você avançar. Por que você está com medo? Por que você está preocupado? O Senhor está dizendo: por que clama a mim? Por que você está clamando o Senhor como se fosse o seu fim, como se os seus inimigos fossem prevalecer? O Senhor está dizendo para você: avance, marche, vá adiante, porque Ele é contigo. Vocês estão entendendo? Você vai trazer a mensagem, tornar ela contemporânea. O que é contemporânea é atual, e vai tornar ela pessoal para as pessoas, e também vai fazer com que ela seja memorável. Por exemplo, Josué 1,9, aí o pastor prega: irmãos, seja qual for a luta que você estiver passando, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Acabou o culto, alguém pergunta para você: o que o pastor pregou hoje? Aí você vai dizer: seja forte e corajoso. Ficou o quê? Memorável. Vocês estão compreendendo? É difícil? Não, só é vocês seguirem os passos que fica fácil, é ou não é? Você vai seguindo os passos. Puxa, isso aqui vai ajudar muito vocês. Quinto, determine o seu propósito. Isso aqui eu vou passar rápido, depois você vai ler, porque senão vai ocupar o tempo. Eu queria passar para outra parte aqui. O que é determinar o seu propósito? Você precisa ser claro. O que você quer falar? Você veio aqui hoje, você quer falar de salvação? Você quer falar de perdão? O que você quer falar? Então você precisa explicar, demonstrar e aplicar isso. Por exemplo, eu vim falar de salvação, então eu preciso explicar o que é a salvação, eu preciso demonstrar a salvação e eu preciso aplicar isso na vida das pessoas. Explicar, diga comigo: explicar, demonstrar e aplicar. Então, você já viu o vendedor de perfume, como é que ele faz? O perfume aqui, ele explica: esse perfume é bom, não sei o que. Aí depois ele dá uma demonstração para você: cheira aqui. Aí você vai, houve uma aplicação, além da demonstração houve a aplicação, e você cheira, fala: é bom. Aí ele vai aplicar o golpe. Aquele perfume de feira que é só água. Uma vez eu comprei um, irmão, cheiroso demais. Eu cheirei na hora, o bicho bom. Falei: isso é bom. Aí quando eu cheguei em casa, que eu passei o perfume, nada de cheiro, na hora lá tinha cheiro. Ele explicou, aplicou, demonstrou e aplicou o golpe. Na pregação não é golpe, amém? Eu falo: não, brincadeira do perfume, que eu lembrei aqui. Então, você vai explicar, você vai demonstrar. Agora você precisa ser claro, porque tem gente que começa falando de salvação, daqui a pouco fala de santidade, daqui a pouco fala
fala de tanta coisa. Tem gente que faz uma salada mista, e é aquele ditado: quem quer falar de tudo não fala nada. Você veio falar aqui de salvação, só fala salvação. Você veio falar do dia das crianças, fala só do dia das... Porque tem gente que no dia das crianças vai falar do vovô, da vovó, da titia, do cachorro, Não, eu vim falar hoje aqui de criança, então vamos falar só de criança. O meu alvo é esse, o meu foco. Você já viu as campanhas do ministério, como é que é? Campanha Verdade sobre o Reino de Deus. A gente foca só, é a verdade sobre... Hoje eu vim falar que é uma das verdades do Reino de Deus. A gente foca só naquilo ali, entendeu? A gente não vai lá para Naamã, é porque Naamã se humilhou. Não, a gente não fica, porque Caleb. Não, a ver é essa daqui. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu tenho que ser claro. Então qual foi a minha mensagem hoje? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Tá. Explique, demonstre e aplique. Depois você vai ler em sua casa isso daí. O sexto, escolher o formato do sermão. Abra sua Bíblia em 1 João 9, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. O formato, isso aqui é muito forte. Nós já estamos finalizando. 1 João, antes, se for lá para o final de Apocalipse, você vai achar. 1 João 1,9 diz assim. Olha o formato do sermão, para você entender. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vamos lá. Aqui nós temos, eu coloquei aí, uma ideia explicada. Então, o texto já está explicando. Se a gente confessar os nossos pecados, vai acontecer o quê? Vai nos perdoar. Nos perdoar e nos... O próprio texto está explicando a ideia. Perdão, quem é que pode perdoar? Jesus. Agora, quando é que Ele perdoa? Quando nós confessamos os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, o que acontece? Ele nos perdoa. E além de nos perdoar, qual é a outra bênção que a gente recebe? Ele nos purifica, Ele nos limpa. Então, é um texto que traz uma mensagem explicada. Tem texto, querido, que ele já traz a explicação do que você vai pregar. Você lê e o que você prega é explicando o texto. Você já está explicando, o próprio texto já está dizendo. É uma ideia explicada. Então eu preciso ter um formato. Então hoje eu vou pregar um texto que ele mesmo já está explicando o que é a mensagem. Então o texto já explica. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Irmãos, Deus só pode perdoar se você confessar os seus pecados. Então você tem uma mensagem explicada. Você já viu o apóstolo que está na televisão? Não sei se pode falar o nome. Aí você já viu que ele pega o texto e vai explicando: o Senhor é o meu pastor. A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Quem é o seu pastor? Você pegou um texto que o próprio texto já traz a mensagem o quê? Explicado. Tem hora que eu digo: irmão, abre aí, Salmo 23, tal. Eu digo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, eu quero trazer uma pregação aqui para você. O Senhor é o nosso pastor, irmão. E Ele está dizendo: e nada nos faltará. Só que aí eu vou pegar algumas chaves. Por exemplo, o Senhor é o seu pastor, mas tem hora que falta as coisas. Falta ou não falta? Falta na nossa vida, tem hora que falta. Agora, por que o texto está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? No original, é bom você até pesquisar, tem hora, o que diz no original, mas no original diz assim, ou em outra versão, a versão Nova Linguagem de hoje, que se assemelha um pouco com o original, diz assim: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada. Por isso que é bom você pegar outras versões. Ah, bispo, eu não tenho dinheiro para comprar a Bíblia. Baixa no celular. Eu tenho no meu celular aqui, de gratuito, o aplicativo da Bíblia, tem mais de não sei quantas versões da Bíblia, faz comparação. Então, na Nova Linguagem de hoje, o Senhor é meu pastor e de nada necessito. Só em eu ter Deus na minha vida eu preciso de mais o que, irmãos? Era isso que Davi estava dizendo. Porque talvez você tenha Deus como seu pastor, mas está faltando alguma coisa. Mas Davi estava dizendo: em eu ter Deus na minha vida eu não preciso de nada. Porque quem tem Deus tem o quê? Tem tudo. E quem tem tudo, mas não tem Deus, não tem nada. Salmo 23. O próprio Salmo explica. Então, uma ideia explicada, o sermão explicado.
Vamos lá, problema e solução. 1 Pedro 5,7. Volta aí, um pouquinho aí. Pode voltar antes de 1 João. Outro tipo de mensagem que você pode trazer. 1 Pedro 5,7. Vocês viram aí uma ideia explicada? Você lê o versículo e o próprio versículo está explicando a mensagem. Aí é só você tornar a explicar para o povo. Lê e explique, Deus vai te dando a argumentação. 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós temos aí uma mensagem que tem um problema e tem uma solução. Qual é o problema? Ansiedade. Aí você vai trabalhar a ansiedade. Qual é o problema de muita gente hoje? Ansiedade. E qual é a solução? Lançar sobre Jesus. Por que Jesus é a solução da ansiedade? Porque ele tem cuidado. Qual foi o dia que você passou fome? Qual foi o dia que faltou alguma coisa para você? Qual é o dia que os passarinhos ficam sem comer? Qual é o dia que você já viu um peixe morrer afogado? Não tem, porque Deus cuida dos peixes, cuida dos animais. E você acha que Deus não vai cuidar de você? Então o problema é o quê? Ansiedade. E a solução é o quê? Jesus. Então é uma mensagem que eu trago um problema, mas dentro do próprio texto já tem o quê? A solução. Então tem aquele texto que Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu... Qual é o problema? Aflição. Quem é que não tem aflição? Irmão, tem hora que a gente fica aflito, é ou não é? A mãe fica aflita com os meninos, gente que fica aflito com casamento, gente que fica aflito porque está faltando dinheiro. Mas nós temos um problema, você vai ficar aflito, mas você também tem nesse texto uma solução. Tem um problema e tem uma solução. O problema é a aflição, mas a solução é o quê? Ele venceu. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. Então a minha mensagem, ela pode ser uma mensagem explicada, ou pode ser uma mensagem que eu trago um problema e também trago a solução. E por último, Romanos 2,12, que a gente leu, não precisa nem ler. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, da transformação. Então ele diz o que? Não vos conformeis. E isto, aí vem aqui, não é isso, mas isso. Não se conforme, mas transformai-vos. Então tem texto que diz assim: não é isso, mas isso. Por exemplo, deixa eu ver se encaixa aqui. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário é vos nascer de novo, para entrar no reino dos céus. Só que Nicodemos não entendeu, porque ele disse assim: como é que eu sou velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus diz: não é isso, não é isso. Você precisa nascer da água e do Espírito. Então tem texto que ele diz uma coisa, está dizendo, ó, não é isso, é isso. Então não é se conformar, é transformar. Porque você pode até estar conformado, mas o texto não está dizendo para você ficar conformado. Eu já tenho uma forma de homem de Deus. Não, não é a forma, é ser transformado em homem de Deus. Não, Nicodemos, não é entrar na barriga da mãe, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. É isso. Vocês compreendem? Então tem texto que você vai analisar, você vai dizer: aqui tem um problema e tem uma solução. Aqui nesse texto é uma ideia explicada. Aí já nesse texto, aí eu coloquei: não é isso, mas é isto. Conforme vocês for praticando, vai ficar fácil para vocês. Amém? Vamos para... o sétimo é reunir materiais de apoio. Você pode pesquisar na internet, ouvir pregadores. Você vai falar sobre salvação? Procura ouvir sobre isso, palestra, procura ouvir estudos, vai ler sobre aquilo, pesquisa, você vai procurar fontes, dicionário, ilustrações. Então você vai pregar, você procura materiais de apoio sobre aquilo. Agora o oitavo, isso aqui é muito forte: desenvolver a introdução. Está acabando já, agora é rápido. Desenvolver a introdução. Sabe onde é que a gente peca, querido? A primeira coisa que a gente quer fazer do sermão é o quê? É a introdução. A introdução é já lá no final. Por quê? Você quer fazer uma introdução de uma mensagem que você nem sabe o que você vai falar? Não, primeiro você descobre o que você vai falar, você pesquisa os materiais, você aplica aquelas regras, onde, como, quem, se o meu sermão vai ser explicado, se o meu sermão vai ser em forma de problema e solução. Então eu vou descobrir primeiro o meu sermão, depois que eu descubro, eu vou preparar a introdução.
E a introdução, ela é para você captar a atenção das pessoas. Por quê? Se no início da sua mensagem você não conseguir captar a atenção das pessoas, já era. Você já viu? Lá em casa é assim, ó. Eu pego o controle da televisão e fica assim, ó. Aí ela fala, você não está assistindo? Eu falei, estou caçando alguma coisa. Aí do 1 ao 200. Aí eu vou do 1 ao 200. Aí você não vai parar em nenhum não? Eu falo, ainda não. Mas quando tem um que, pum, é rapidinho, 5 segundos. Se não prender minha atenção. Aí quando prende minha atenção, eu fico naquele ali. Aí você não vai mudar de canal não? Eu falei, não, eu gostei desse. Eu vou deixar aí, a notícia está boa. Então é muito rápido, é ou não é? É igual no Facebook, você fica ali passando. Mas, opa, pera aí. Gostei, né? É rápido. Aí você já viu que os vídeos, é bem assim, os vídeos do Facebook, ou as propagandas, não pula esse vídeo, não pula esse vídeo não, fica mais um pouquinho, porque eles querem prender sua atenção, mas muitas vezes não sabe prender, e tem gente que sabe prender. Então, a introdução é para você prender a atenção do povo, para você segurar. Como é que você pode fazer isso? Uma frase de impacto, uma história, uma ilustração, e isso ajuda a segurar a atenção das pessoas. Por exemplo, vamos lá, frase de impacto. Suponhamos, eu vou pregar hoje, e eu subo no altar, paz do Senhor, irmãos, tal, cumprimentando o pessoal. Eu quero falar uma mensagem que vai mudar a sua vida hoje. A partir de hoje você nunca mais vai ser o mesmo. Cria uma frase de impacto. Você, puxa, eu quero ver o que esse pastor tem para falar. Vai mudar a minha vida. Está dizendo que eu não... Então já captei a sua atenção. Só que eu captei aqui agora eu preciso segurar essa atenção. E como é que eu vou segurar essa atenção? Eu vou te envolver para que você possa ficar comigo até o final da minha mensagem. Por exemplo, se eu vou falar sobre libertação, posso falar o seguinte: irmãos, você já se sentiu alguma vez, sem falar o tema, você já se sentiu alguma vez amarrado? Você já se sentiu alguma vez preso em uma situação que você não conseguiu sair? Já teve alguma vez que você parece que estava com os pés e as mãos amarrados e você não pôde fazer nada? Você diz, puxa, eu estava com os meus pés e as minhas mãos amarradas e eu não pude. E não estava amarrado, mas você se sentiu como está amarrado, ou talvez você parece que está amarrado, você não consegue se sair dessa situação, você se sente preso, você sente, parece que tem algo te prendendo. Aí eu entro na mensagem. Quantas pessoas, aí eu começo a falar sobre libertação, começo a trabalhar. Então eu prendi a atenção da pessoa. Por quê? Porque eu trouxe isso para a vida das pessoas. Então a pessoa quer saber o que eu quero falar, o porquê que eu quero falar aquilo. Vocês compreendem isso? Então captar. Você conta uma história, aquilo ali pode chamar a atenção da pessoa, e a pessoa vai, puxa, eu quero ouvir o que ele tem para falar. Aí você vai desenvolver essa mensagem, você vai falar a sua mensagem. Então é muito importante captar a atenção das pessoas para você introduzir esse sermão. Por último, a conclusão. O que é a conclusão? Por último não, o nono. Conclusão é você resumir tudo que você falou em poucas palavras. Resume, puxa, então o primeiro, o segundo e o terceiro tópico foi esse. Resumiu, resumidamente. Conclusão não é você tornar a pregar tudo de novo, não. Você resume, pode resumir reformulado com outras palavras. 10º, gerar um manuscrito. Você precisa escrever. Nem tudo que você anotar você vai falar, não, querido. Tem hora que eu trago um monte de folha aqui para o altar. só fala o versículo, porque o resto você acha que não é decorar. Não. Você vai escrever muita coisa, mas nem tudo aquilo ali você vai gravar, não. Mas vai ajudar você a aprender. Então, é preciso escrever o esboço, porque Michael Murdock fala o seguinte: é melhor uma caneta pequena do que uma mente grande. Tem gente que fala assim, não, eu lembro. Lembra onde, irmão? Se a gente não notar, a gente não lembra não, é ou não é? Então é melhor você ter uma canetinha lá, ó, ver a revelação, anota, opa, isso aqui é forte, do que você dizer, pronto, eu já sei o que eu vou falar, e você chegar aqui, nada, deixa eu olhar no papel aqui, irmãos. Então eu quero falar para vocês. Sim, vamos lá, próximo tópico, ó. Está lá anotado, você não esquece, entendeu? E até você aqui já está, puxa, não esquece. Então assim, é melhor você ter notado do que, e até depois futuramente você dizer, um dia Deus me revelou um negócio forte, eu não lembro mais o que era, porque você não notou.
Anota, vai montar uma mensagem, anota, escreve, porque outro dia que você for pregar, você tem a mensagem já escrita, e Deus vai te usar novamente, amém? 11º passo, internalizar a mensagem. O que é internalizar a mensagem? Não é você decorar. Você não pode subir aqui com decoreba na cabeça e dizer assim, 1, 2, 3, vamos lá, primeiro, não é decorar. Você precisa trazer essa mensagem para dentro de você, trazer para dentro de você. Como é que você traz essa mensagem para dentro de você? Em casa, você pode ficar pegando, lendo, tal, e durante o dia você pode, tem hora que antes de eu pregar no altar uma mensagem, eu prego para alguém, aí eu já sei que eu vou pregar, e eu quero pregar aquela mensagem, eu toco no assunto. Você sabia isso? A pessoa é mesmo. Eu falei, olha, e tal, e eu começo a pregar a minha mensagem. Aí tem hora que eu vejo, não ficou boa não, eu preguei só para a pessoa. Tem hora em casa também, aí eu fico lá lendo, na frente do espelho, pregando, ou então eu estou andando na rua, ou eu estou dirigindo, mas eu estou com a mensagem vindo aqui. E se eu falar assim, olha que revelação, e eu começo a trazer essa mensagem para dentro de mim. A mensagem precisa estar dentro de mim. Eu não vou decorar tudo, eu não vou saber, não vou lembrar de tudo. Tem muita coisa que a gente esquece, mas de uma coisa eu sei: a mensagem está dentro de mim. Quantas mensagens eu já coloquei dentro de mim e eu não esqueço mais? Porque eu fiquei internalizando. Esses dias eu li sobre o jovem rico. O jovem rico que foi na pessoa certa. Quem foi a pessoa certa? Jesus. Fez a pergunta certa. Qual foi a pergunta certa? O que fazer para ser salvo? Teve a resposta certa. Jesus deu a resposta certa para ele: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Mas a decisão dele foi o quê? Errada. Foi na pessoa certa, fez a pergunta certa, teve a resposta certa, mas a decisão dele foi o quê? Puxa, foi errada. Eu internalizei essa mensagem dentro de mim. Eu não estou com ela escrita aqui, mas ela está internalizada. E aí você precisa fazer. Talvez você tem mais coisas, mas eu não lembro. Mas pelo menos o principal eu lembro. Pelo menos o principal eu consegui internalizar dentro de mim. Não é decorar, é internalizar para dentro de você. Amém? Então você precisa fazer isso, internalizar, procurar ficar remoendo essa mensagem na sua cabeça. Quando você fica remoendo o negócio, você fica bom. É ou não é? Você fica bom naquilo que você fica ali remoendo, que você fica procurando internalizar. Então é importante você internalizar o seu sermão. E por último, ouvir a Deus e ouvir o público. Por quê? Você pode estar pregando aqui e Deus te fazer lembrar de outro versículo. Por isso que é importante você ouvir a Deus na hora da pregação. Você está pregando e Deus te levar para outro caminho. E você pode estar pregando e Deus te fazer lembrar de coisas. Tem hora que eu lembro de história que eu nem lembrava mais. Você já viu isso? Você lembrar de história que você nem lembrava mais? Tem hora que eu lembro de coisa que aconteceu na minha infância. Tem hora que eu conto uns casos aqui que aconteceu lá em casa que nem eu lembrava mais. Do queijo mesmo, do queijo eu não lembrava. Um dia eu pregando aqui, eu lembrei da história do queijo. Deus me fez lembrar. Lembro de história do meu pai, da minha mãe. Aí vou lembrando de história da minha vida. Vou lembrando de coisa da Bíblia. Então eu subo aqui para pregar com uma mensagem, Deus me lembra de coisas. Falo, moço, isso é forte, eu estudei tanto e não lembrei disso. Na hora eu lembro. Por quê? Conectado com Deus, está ouvindo Deus. E também as pessoas. Está ouvindo as pessoas, está prestando atenção nas pessoas, porque o corpo fala ou não fala? Fala. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Você vai dizer assim, ô pastor, está com sono? Eu falei, quem falou que eu estou com sono? Mas o corpo fala, é ou não é? Eu dar umas cochiladinhas, ou então ser cansado, a pessoa meio... Você percebe que está cansado. Então você começa a perceber. Então o corpo fala, não tem que estar prestando atenção nas pessoas. Tem hora que você está falando um negócio, o povo não está gostando. Aí você tem que ver talvez você está entrando por um caminho errado. Então prestar atenção nas pessoas. Ou tem hora que você está caminhando por um caminho muito engraçado. Aí você fala, não está legal, o povo está rindo demais, o negócio é sério. Você está falando de um negócio sério, mas o povo está caindo na graça. Então você precisa ver, que talvez você queria falar para o povo um negócio sério, mas do jeito que você está falando, talvez está passando muita graça. E você quer que o negócio seja sério, mas não está sendo sério. Aí você tem que prestar atenção nisso. Não, está errado. Não, gente, é sério. Estou falando sério. Eu estou falando sério aqui. É sério o que eu estou falando. Aí você já pega uma postura diferente. Você já muda a história. Amém? Ficou claro? Alguma pergunta? É fácil. Tem tanta coisa que você quer perguntar, né? Talvez você fique até com dúvida. Tá. O que você vai fazer? Você vai ler
ler, reler. Isso aqui vai ajudar você demais a montar uma pregação. Eu não tive isso, querido, nem na faculdade. Eu entrei 4 anos na faculdade porque eu queria aprender a pregar. E fiquei 4 anos e não aprendi a pregar. Aprendi muita coisa na faculdade, menos pregar. Depois eu aprendi isso aqui no dia a dia. Isso aqui, e tem coisas que eu ainda estou aprendendo. Tem coisas que eu estou ensinando para vocês aqui que eu estou aprendendo ainda também. Então aqui, leia, isso aqui é bom demais. Tem hora que você quer pregar e você não sabe o que pregar, quando pregar, o que pregar. E aí quando você tem esses fatores aqui, pessoal, pastoral, o fator social, o fator do ano, isso aqui ajuda. Quando você pega um texto e você aplica essas perguntas, como, quando, onde, quem, quando você descobre se é um texto explicativo, que ele mesmo se explica, ou se é um texto que traz um problema e uma solução, ou se traz um texto que é isso, mas não isso. Então fica claro, fica ou não fica? Quando a gente tem ferramenta fica mais fácil de trabalhar, é ou não é? Quem faz bolo, se não tiver a batedeira fica mais difícil, é ou não é? Quem faz pastel, se não tiver a máquina de deixar a massa fininha, ele fica mais difícil. Inventaram lá em casa esse dia de fazer uns pastelzinhos pequenininhos lá, não conseguimos, porque ninguém conseguiu coisar a massa lá que fizeram, não tinha a ferramenta, não tinha. Então assim, acontece, a pessoa não tem ferramenta, tudo fica mais difícil. Então vocês estão tendo ferramentas, isso aqui são ferramentas que vai ajudar você a preparar uma mensagem. Então, você precisa esperar ser convidado para pregar, para preparar uma mensagem? Não, comece a colocar isso em prática. Lê um texto, falou com você, prepara um sermão, prepara uma pregação disso. Use essas técnicas aqui, use essas ferramentas, use aquelas que nós usamos de Jesus e use essas daqui também, que é poderoso, amém? Tá, na próxima aula eu vou trazer para vocês aqui uma metodologia que chama-se mapa da pregação. Você quase não vai ouvir falar disso e quase não vai ouvir ninguém ensinar disso, porque é difícil e fácil ao mesmo tempo. Eu acho muito fácil, mas o pessoal acha muito difícil. Mas o mapa da pregação é extraordinário. Eu vou ensinar você aqui uma maneira assim, nós não vamos usar nem papel. Se eu trouxer o papel é só para alguns argumentos anotados. Vou mostrar para vocês como é simples montar uma mensagem e como é simples, porque muita gente fica confuso, mas vou falar o que, bispo? E a gente vai ensinar vocês como os argumentos vêm, amém? Tá, ficou clara a aula de hoje? Sim? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Fácil? Vamos orar, fique de pé. Pastor Nivaldo, nos abençoe aqui, Pastor Nivaldo. A aula foi boa? Sim ou não? Amém. Vocês aprenderam? Eu quero que vocês aprendam. Está aprendendo, né? Amém. Só alguma dessas ferramentas, se vocês usarem, já vai ficar fácil para vocês. Não esqueça das 6 perguntas. Por quê, o que, quando, como, onde e quem. Isso aí é sensacional. Isso aí é fantástico em qualquer texto que você lê. Tá bom? Graças a Deus. Vamos falar com Deus neste momento. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nesta noite, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu falar. Agradecemos ao Senhor por esse ensinamento, ó Deus, no nome de Jesus. E que o Senhor possa, Pai, nos ensinar para que cada um de nós venha colocar em prática aquilo que o Senhor tem trazido, meu Deus, através da tua palavra, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, nós te damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. No nome de Jesus, amém, graças a Deus.